Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Aqui com o Senhor, com a palavra, e a gente vai seguindo para a honra e glória do Senhor, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam caminhando aqui comigo. Quem estiver vendo esse vídeo hoje, no dia 20 de novembro, você é bem-aventurado, né? Porque tem conseguido aí seguir a leitura diária em dia e, né, tem conseguido realmente fazer a tua leitura no dia em que ela está acontecendo. E nós estamos muito felizes, porque a gente está chegando realmente na reta final aí da nossa leitura, né? Faltam somente aí 40 dias praticamente para a gente acabar o ano e para a gente acabar a nossa leitura. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai nos fortalecer, né? Para a gente chegar até o final, se Deus quiser. Vamos lá, gente. Então hoje terceiro dia dessa semana e nós vamos continuar aqui no livro de Atos e a gente está vendo os atos dos apóstolos, né? Quais foram as obras, né, que Deus foi fazendo através da vida desses homens nos primeiros no primeiro século, vamos dizer assim, né, nos primeiros 100 anos aí da existência da igreja, a igreja caminhando, já começando a se estruturar, já formando seus núcleos, né, ao redor ali de Jerusalém, Judéia, Samaria, e chegando, como o Senhor havia dito, até os confins da terra. Esse é o desejo do Senhor até hoje. Então hoje a gente vai ler Atos, capítulo 13 e 14, tá? Continuando aqui. Atos 13 diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado em Herodes, fora criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhe deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem você pensa que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram a palavra dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito destas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendiceram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 13 começa essa grande viagem, né? Essa primeira viagem, na verdade, de Paulo. Se você está com uma Bíblia aí nas suas mãos, geralmente a gente tem na própria Bíblia um mapa para nós a respeito da primeira viagem missionária de Paulo, né? E depois vai ter a segunda e a terceira viagem, que é a última viagem que ele faz e ele morre. Então, a gente tem aí já o início do ministério de Paulo, que fez com que o evangelho chegasse tão longe naquele momento da história, né? Paulo vai passando por onde eles passam, eles vão falando desse evangelho, vão falando da graça de Deus, vão testemunhando daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram. E o Senhor então vai acrescentando as vidas, né, que vão aceitando o Senhor Jesus e vão se tornando essa grande igreja ao redor do mundo. Capítulo 14, vamos seguir.
em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades Licaônica, de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos, como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar destas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalia. De Atalia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Eu amo o livro de Atos dos Apóstolos por causa dessas narrativas, onde a gente vê a forma como as coisas iam acontecendo cidade após cidade, momento após momento, através de Paulo, através de Barnabé, através de Pedro e através de outros homens e mulheres que nós vamos ver que não eram discípulos diretos de Jesus, mas que ao ouvir o Evangelho, ao entender essa fé, ao se converterem ao Senhor, então desejam ardentemente falar dessas boas novas do Evangelho. E como também a gente percebe uma perseguição por parte dos próprios religiosos daquela época. Gente, ser perseguido por causa da verdade é algo desde os primórdios, desde o Antigo Testamento. Cada profeta que foi morto no Antigo Testamento, ele só foi morto porque ele estava falando a verdade. Ele só foi morto porque ele estava falando da palavra de Deus. E aqueles que são religiosos,
ou aqueles que não querem a verdade, que querem viver no engano, que querem viver no pecado, eles têm dificuldade em ouvir a verdade, eles têm dificuldade em se desvencilhar da religião e viver uma vida realmente de santidade para Deus, adorando realmente e servindo somente a Deus. Então a gente vai vendo, eu amo de verdade o livro de Atos. Quando nós fizemos um estudo minucioso desses textos, a gente percebe a grandiosidade do que Deus está fazendo aqui e como Deus está movendo através desses homens de maneira realmente grandiosa nesse tempo, que é o primeiro momento da igreja ali na terra. Por isso que o livro chama Atos dos Apóstolos. Amém? Que você possa aproveitar para meditar, para esmiuçar esse texto aí que a gente leu, porque vale a pena a gente ver o contexto histórico, as cidades onde elas ficam. Eu gosto muito de mapas, né? Estão vendo atrás de mim aqui, ó, que tem um mapa de Jerusalém, do Ministério de Jesus, que vem dentro de um atlas, que eu já falei aqui para vocês. Sempre vale muito a pena a gente olhar para o mapa, porque você consegue visualizar melhor por onde eles passaram, né? Às vezes na Bíblia tem um mapa com as viagens de Paulo, vale a pena dar uma olhadinha e ver como que Deus foi se movendo ao longo desses primeiros anos da igreja na terra. Amém? Deus abençoe, ótimo dia para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente volta continuando a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Amanhã, gente, a gente vai ler o livro de Tiago. Amanhã não é Atos, tá? Amanhã, quinta-feira, a gente volta para ler o livro de Tiago, que é um livro bem pequenininho, são só 5 capítulos. Então a gente vai ler numa tacada só o livro de Tiago, que é o irmão de Jesus. Esse Tiago não é o Tiago discípulo, e sim o próprio irmão de Jesus, que se converte depois da sua morte e ressurreição. Então a gente vai ver o que Tiago tem para dizer para nós. Essa carta, esse livro é lindíssimo. A gente tem bastante coisa para aprender com Tiago, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.